Noite a todos, irmãos e pessoas que conosco participam na transmissão do culto da Igreja Batista Monte Moriá. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo a todos nós. Vamos, em espírito de oração, iniciar esse culto de adoração ao Senhor, pedindo que o seu Espírito nos conduza em todas as partes e que aqui nós todos sejamos edificados e fortalecidos na sua palavra e possamos orar de acordo com a vontade de Deus. Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos para prestar ao Senhor esse culto de adoração, de louvores, e para receber a tua palavra. Precisamos e pedimos perdão por todo o pecado cometido. E pedimos que sejamos em tudo conduzidos a um louvor e a uma adoração que chegue ao trono da tua graça. Abençoa todas as pessoas que participam conosco, lá nas suas casas, toda a sua igreja. Receba, Deus, as nossas orações. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Quero que você então abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Nós estaremos tendo esse texto como base. Então já tome a sua Bíblia e abra em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, no seu capítulo 1, os primeiros 3 versículos dão base para o estudo desta noite. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É a parte de saudação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E nesta saudação, nós já temos aqui 3 atributos que separamos para o maior conhecimento deles. O primeiro, que o texto diz que a igreja se compõe dos santificados em Cristo. Ela é denominada como santificados em Cristo. O que quer dizer isso? São todos aqueles que, mediante a recepção da palavra de Deus, o entendimento, reconheceram que são pecadores e que precisam do perdão de Deus, e que este perdão está na pessoa de Cristo Jesus. Todos estes que se rendem, então, a Cristo Jesus, para nele morrer, a velha criatura que até então existiu, que foi o regente de suas vidas, isso acontece pela conversão dos homens a Cristo Jesus, e eles se tornam então santificados em Cristo. Ou seja, de impuros pecadores, passando por Cristo, se tornam santificados, retornando à sua origem, mediante a justificação dos seus pecados. Romanos, no seu capítulo 5, versículo 1, fala muito bem, esclarecidamente sobre isso, quando lá se lê: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados por nossa fé em Cristo Jesus, nós obtemos
paz com Cristo, paz rompida pelo pecado de todos os homens. E ele esclarece mais isso no seu capítulo 6, a partir dos versículos 6 e 7, quando lá ele estampa melhor esse fato do homem ir a Cristo e morrer em Cristo, e em Cristo surgir uma nova criatura. É o momento que eles são santificados em Cristo, como se Cristo fosse o filtro para os nossos pecados. Nós passamos por ele, ele fica com os nossos pecados e nos torna, então, passivos de nos aproximar de Deus pela o nosso estado de santificação. Então, Romanos diz no seu capítulo 6, versículos 6 e 7, dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado, assim diz o Senhor. Então, o processo de santificados em Cristo é esse. Nós morremos em Cristo. O velho homem adâmico morre em Cristo. E daí surge uma nova criatura. Então, o texto diz: quem morreu, justificado está do pecado. Se você já morreu em Cristo Jesus, você está justificado dos seus pecados. Você foi santificado em Cristo. Se você ainda não fez isso, faça. Você precisa de ser santificado em Cristo Jesus. Mas voltando a 1 Coríntios, lá no seu capítulo 1, onde nós estamos, nós vamos ver o segundo atributo daquele capítulo 2 de 1 Coríntios. Chamados para ser santos. Chamados para serem santos. Então, após a nossa justificação, nós somos convidados ao reinício de uma nova vida, formada, obtida em Cristo Jesus. Nós voltamos às nossas origens, como se nós fôssemos zerados, e inicia-se, então, um novo ciclo de vida, onde o pecado já não mais reina sobre nós, apesar de nós sermos assolados, tentados por ele, mas ele não é mais o nosso Senhor, porque nós temos Cristo como nosso justificador, como nosso Senhor. Então nós passamos, na obediência a Cristo e a sua palavra, a um processo de santificação. Por isso o texto diz: santificados em Cristo, chamados para ser santos. Então esse é o chamado que nós temos quando recebemos Cristo, quando nos rendemos a Ele. E para que doravante nós possamos deixar que Deus, o Espírito de Deus, desenvolva em nós o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução espiritual, que a Bíblia chama de santificação, e que Romanos também escreve de uma forma esplêndida e maravilhosa, resumindo toda essa sequência, lá no seu capítulo 6, versículo 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Então aqui está onde nós estamos exatamente falando sobre isso. O estado de santificação, a evolução espiritual do crente em Cristo Jesus, para que o vosso fruto, ou seja, tudo que você produza na sua vida, seja para a glória de Deus, seja a boa obra que Cristo faz na vida de cada um, para que então se conclua o versículo dizendo: por fim, a vida eterna. Portanto, agora libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, de servos do pecado para servos de Deus, inicia-se o processo da santificação. Por isso, Paulo se refere aos coríntios, que vocês são chamados para ser santos. E todos nós, que estamos como igreja de Jesus, também somos chamados para ser santo. Por isso, Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz de uma forma bastante esclarecedora, dizendo assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A condição estabelecida pela palavra de Deus é essa: que em Cristo Jesus nós possamos seguir, buscar a paz com todos e a santificação, buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. O terceiro atributo que aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, ou 2, desculpem-me, é que essa igreja também recebe o atributo, a qualificação de ser uma igreja universal. Paulo está escrevendo aqui num contexto, num contexto judaico, para os judeus, a igreja primitiva. Mas ele diz que vocês não ficarão só como igreja de Cristo. Vocês se unirão a outros povos, todos que se renderem a Jesus, para constituir a igreja de Cristo, uma igreja universal. Então o texto nos diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está dizendo isso, nosso Deus e o Deus dos outros povos, os gentios, os não-judeus. Então esse também é um atributo, uma qualificação da igreja de Cristo, chamados de uma igreja universal. Hoje nós temos denominações diversas, mas que para Cristo Jesus, todas as denominações que tenham Jesus como Salvador e como Senhor, e que o proclamem ao mundo, serão ao final unidas em um só rebanho, uma só igreja, a Igreja Universal. Nós não vamos ser elevados para o céu com a bandeira de batistas, de metodistas, de wesleyanos, e seja de outras denominações tantas. Nós seremos levados para o céu como Igreja Universal. Todos os justificados por Cristo Jesus, os santificados por Cristo Jesus, constituirão a igreja triunfante. Aqueles que perseverarem até o fim, diante das provações que certamente passaremos e passamos, nós estaremos constituindo essa igreja universal que Paulo já pregava aos coríntios, juntamente com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você já faz parte desse grupo de pessoas que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que todos os que invocam o seu nome serão salvos. Nós precisamos, então, proclamar isso, para que as pessoas invoquem o nome de Jesus para serem salvas e agregados a essa futura igreja triunfante universal. O quarto atributo que a igreja obtém na Bíblia está em 1 Coríntios, aí mesmo 1 Coríntios, no seu capítulo 12, no versículo número 27. Ali nós somos denominados como corpo de Cristo, sendo Ele mesmo
a cabeça deste corpo, o centro de todas as suas ordenações, de todas as suas atitudes e ações. O cérebro do corpo é Cristo, o cabeça, aquele que salvou o corpo, salvou-nos para constituir o corpo. Ou seja, meus irmãos, amados ouvintes, todos os rendidos a Cristo Jesus, justificados, santificados, perseverantes, fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Cada um de nós somos uma pequena parte deste corpo. E, portanto, nós devemos nos imbuir desta tremenda responsabilidade de sabermos que os meus atos, como um membro deste corpo, podem estar glorificando a Deus ou podem estar maculando a sua santidade. É sim uma grande responsabilidade, a maior responsabilidade que pesa sobre o homem é ser membro do corpo de Cristo. Nós gostaríamos de ter um membro em nosso corpo que trabalhasse contrariamente ao nosso bem-estar, aos nossos princípios. Você gostaria de ter um membro no seu corpo que maculasse o seu caráter, o seu viver, a sua ética? Vamos pensar nisso sobre Deus, Cristo, o seu corpo. A grande responsabilidade de sermos corpo de Cristo. Como membros desse corpo, nós também somos dotados de dons espirituais. Ou seja, a capacitação para que cada membro desse corpo trabalhe em prol do seu cabeça e de Deus, do seu evangelho. Por isso, quando nós somos santificados em Cristo, estamos em processo de santificação, nós recebemos o Espírito Santo de Deus sobre nós. E nele as virtudes do próprio Deus, para nos qualificar para toda a obra do seu reino. 1 Coríntios 12, 27, nos diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, ele nos capacita em tudo isso para que nós possamos atuar em prol do seu reino, em toda a nossa existência como igreja de Jesus. Por isso, lá em Efésios, no seu capítulo 4, a partir do versículo 11, ele diz de cada um de nós, do corpo de Cristo, quando ele diz assim: e ele mesmo, ou seja, o próprio Jesus, concedeu uns para apóstolos, que já foi no seu ministério terreno no passado, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, o objetivo, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro. Portanto, os pastores, os mestres, os profetas foram homens dotados, são homens dotados por Deus para preparar todos os membros do corpo, diz o verso 2, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação de todo o corpo, de todo o corpo.
Nesse momento, cabe-me a responsabilidade de estar aqui pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, com vistas ao aperfeiçoamento seu que me ouve e outras pessoas, para que nós possamos crescer à estatura de Cristo, nosso padrão de perfeição. E então nós sejamos pessoas definidas na nossa convicção de fé, e nós não ficamos aí de galho em galho, pulando para lá e para cá, procurando qual a igreja é melhor para mim. Quando nós devemos buscar a igreja que Deus tem para que eu sirva, né, através dela. Igreja não é para agradar a mim, a você. Igreja é o lugar que Deus separa para que nós venhamos a compor o corpo de Cristo. E juntos trabalharmos para a edificação, o crescimento de todos nós. Igreja não é lugar de plateia, de assistentes. É de membros atuantes do reino de Deus. Portanto, o corpo de Cristo é isso. Nós gostaríamos que tivesse algum membro do nosso corpo atrofiado, que não sirva para nada, que é meramente um peso para o corpo e um desgaste para alimentá-lo. Não, ninguém de nós queremos isso. Deus também não quer. Cristo também não quer. Seja, portanto, amado irmão, um membro atuante. Você é qualificado para isso. Você tem o Espírito de Deus sobre você para ser um evangelista. Todos são evangelistas. Evangelizar é simplesmente contar o que Jesus fez na tua vida e que pode fazer na vida das pessoas. Então, o corpo de Cristo é isso que nós acabamos de ver. E, caminhando para outro atributo que separamos aqui, na primeira carta de Pedro, no seu capítulo número 2, 1 Pedro 2,9, está aí o outro atributo ou qualificação que Deus tem, que Deus deu para a sua igreja. O versículo diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos unicamente a Deus. Propriedade exclusiva é aquela que pertence exclusivamente ao seu dono. E o próprio Deus diz que eu e você, santificados em Cristo Jesus, nós passamos a pertencer a Deus. E o contexto anterior diz que vós que antes não erais povo, agora o sois. Agora quando? Quando nós nos rendemos a Cristo Jesus e deixamos que Ele nos transforme em servos de Deus, nos liberta, nos alforria da escravidão do pecado para a servidão de Deus. E aí nós nos tornamos nesses adjetivos maravilhosos que Deus considera, que Deus nos atribui aqui nesse texto. Sois raça eleita. A igreja de Deus é a raça eleita, a humanidade eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós sabemos o preço que custou para Deus para nos adquirir. Foi a própria vida do seu Filho Jesus. Nós custamos isso para Deus, para sermos propriedade exclusiva dele. Como é que nós temos nos comportado como propriedade exclusiva de Deus? Nós temos honrado o nome dele no mundo? Aquele homem diz que pertence a Deus. Mas olha os seus atos, as suas atitudes. Aquela igreja diz que é propriedade de Deus. Mas os nossos atos precisam ser coerentes com os nossos atributos. Então isso é ser propriedade exclusiva de Deus.
É a honra maior que o homem pode ter, o mortal pode ter, ser uma propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, ninguém lhe toca. Por isso Romanos diz, né? Quem nos intentará algum mal? Se é Deus quem nos justifica. Quem nos afastará do amor de Deus? E ele cita lá uma série de coisas fortes. E diz, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque nós somos propriedades dele, diz o texto. E nós concluímos o estudo desta noite no 6º atributo que nós separamos para aprendermos mais sobre a igreja. Mateus, no seu capítulo 25, se você tiver o tempo hábil, abra a sua Bíblia em Mateus 25. Esse texto fala-nos, é uma parábola que descreve o momento em que nós deixamos de ser igreja militante para sermos promovidos à igreja triunfante, à igreja vitoriosa, à igreja que estará para sempre no céu com o Senhor, seu Salvador. Então, nesse texto, à igreja é atribuído o título de noiva de Cristo, ou seja, aquela que aguarda o seu noivo chegar para as bodas. Isso é uma grande responsabilidade, de permanecermos como noiva de Cristo e ele chegar aqui para nos buscar e nos encontrarmos em alguma situação que vá constranger o nosso coração. Essa parábola fala disso. Acompanhe conosco a leitura do texto, Mateus 25. Nós vamos ler todos os versículos 1 a 13, que nos diz assim: O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora da chegada do noivo. Aqui está falando de nós, igreja, irmãos queridos. Nós somos a noiva de Cristo. E nós não podemos estar entre a qualidade de nécios, ou ignorantes, ou desconhecedores da verdade de Deus, da volta de Cristo.
nós precisamos ser noivos ou noiva prudente, para que a qualquer hora que o noivo chegar, nós possamos sair ao seu encontro. Nós estamos equipados para isto. Isso é missão nossa. Às vezes, nos cultos doutrinários da nossa igreja, os irmãos com certeza lembram-se disto. Tem algum domingo que eu olho para a nossa plateia pela manhã e observo muitas pessoas ausentes. Muitos membros da igreja ausentes. E eu fico pensando, e se Cristo, o noivo, chegar agora? Onde estarão essas partes da noiva? Isso é sério, irmãos. A Bíblia diz que a volta de Cristo não será anunciada. Ela será tão rápida, ou mais rápida como a velocidade da luz. Porque ela diz que será como um relâmpago do Ocidente ao Oriente. A volta de Cristo. Não vai ter tempo para buscar azeite. Não vai ter tempo para se arrumar, para limpar as manchas que talvez nós estejamos manchando a dignidade do nosso noivo. Quem sabe, domingo pela manhã, assistindo a televisão, Fórmula 1, ou à noite não vou ao culto porque vai ter o jogo do time tal que eu torço. Isso não é ser prudente. Se você conhece o Deus que você serve, a sua santidade, a sua seriedade e o cumprimento das suas promessas. Então, ser noiva de Cristo é uma tremenda e grande responsabilidade para todos nós. A responsabilidade da fidelidade imaculada ao noivo, até a sua vinda para as bodas. Nós precisamos estar fiéis, sem máculas, para a chegada do noivo. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos saber que esses atributos são lindos, são maravilhosos, mas que nós tenhamos consciência da responsabilidade que pesa sobre cada um de nós. Corpo de Cristo, propriedade de Deus, noiva de Cristo. Que Deus me abençoe, que abençoe a você, membro desta igreja, das igrejas de Jesus. Todas as igrejas que têm Jesus como Senhor e Salvador têm esses atributos, mas nós não podemos esquecer das responsabilidades inerentes a ele. Somos forasteiros em missão, meus irmãos. Missão espiritual nesse mundo. A nossa aprovação está condicionada à nossa correspondência a esses atributos. Estamos correspondendo a eles? Deus está perfeitamente tranquilo em que na volta do noivo ele vai nos encontrar sem mácula, de forma prudente? Vamos orar por isso. Nós precisamos orar por isso. Senhor, nós recebemos essa palavra maravilhosa nos seus atributos, que tanto nos honram, de sermos chamados para ser santos, de sermos justificados no sangue de Cristo Jesus, de sermos propriedade exclusiva de Deus, de sermos corpo de Cristo e de sermos noiva de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos aguardar o momento da chegada do noivo de forma prudente, que nós possamos dignificar a Ele aqui neste mundo. É o que nós te pedimos nesta oração, no nome do Senhor Jesus. Amém
e amém, Senhor. Amém, Deus. Que Deus nos abençoe para isto. Se permanecermos como noiva digna, iremos para lá, e de lá não mais voltaremos. Nossa igreja, ainda hoje, nós continuamos em atividades de orações. Os membros da igreja Monte Moriá, local, a sede, nós estaremos a partir desse momento em nossas casas, evidentemente, orando pela igreja. E nós vamos aqui, eu já passei para os irmãos na nossa rede de comunicação, todos os motivos de oração, eu vou repeti-los aqui agora. E a nossa congregação na cidade de Lima Duarte estarão lá através do pastor Silvio e os membros daquela igreja, congregação, prestando também ao Senhor o culto de proclamação e de oração. Então, que Deus lá esteja abençoando aos irmãos. E nós, queridos irmãos, vamos estar lendo aqui os pedidos que nós já enviamos, mas vamos aqui rememorar para todos nós. Estaremos orando pela humildade da igreja. A igreja é servo. A igreja é servo de Deus. Não há lugar para orgulho nem para vaidades. Precisamos orar por isso. Principalmente nesse tempo, eu já estou orando por isso, por mim e por todos os membros de outras igrejas, onde nós estamos experimentando um novo momento, uma nova fase, onde estamos tendo a oportunidade de gravar nossos cultos, transmiti-los ao mundo, sabendo que tantas pessoas têm acesso. Isso deve nos imbuir de uma maior responsabilidade ou maior humildade. E nós corremos o risco de ficarmos meio vaidosos com isso. Igreja vaidosa não está praticando a obra de Deus. Vamos orar pela humildade da igreja. Vamos orar pela dependência da igreja do Espírito Santo de Deus. Não vamos imaginar que nós somos capazes de nós mesmos fazer essa obra. Nós só a faremos de forma eficiente na dependência do Espírito Santo de Deus. Portanto, o segundo pedido de oração, dependência do Espírito Santo de Deus. Uma igreja não vai a lugar nenhum se não for uma igreja de oração. Nós nunca caminharemos, nós nunca estaremos atuando da forma que Deus quer que o façamos, se nós não formos um povo de oração. Todas as nossas ações, atitudes, trabalho do ministério precisam ser precedidas de orações, de clamor a Deus. Como nós estamos aqui nesse culto, antes nós devemos curvar diante de Deus. Sempre peço aos irmãos, orem para o culto que vai ser prestado hoje. Assim deve ser uma igreja de oração. Uma igreja proclamadora. A missão da igreja é pregar a Bíblia ao mundo. E nós não podemos omitir o que a Bíblia nos manda pregar. É a palavra de Deus. Então não tem que arrumar mensagens adequadas a plateias. A palavra precisa ser pregada para todas as pessoas da forma que ela o é. Então vamos orar para que nós sejamos uma igreja proclamadora neste sentido. Porque tem muitas pessoas que abrem a Bíblia, mas não pregam a Bíblia. Pregam as suas histórias ou às vezes distorcem. Muitas vezes nós vemos sermões que têm mais contos de história, mais ilustrações do que palavra. A igreja deve ser uma igreja proclamadora. As pessoas precisam ir para a igreja para ouvir Deus e não para ouvir história de pregador. Uma igreja de testemunho cristão. Nós estaremos honrando a Deus, apresentando-o ao mundo através do nosso comportamento espiritual. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo é novo. Então isso se chama testemunho cristão. Os seus atos refletir a mudança que Jesus fez na sua vida. Uma igreja que não é testemunha real de Cristo é uma igreja fadada a ser uma igreja nécia.
ela está atraindo o noivo Cristo Jesus. E, finalmente, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos buscar constantemente a santificação, porque senão nós não veremos a Deus. Nós caminhamos iludidamente por este mundo, até mesmo como igreja, com o nome de igreja, mas sem santificação ninguém verá a Deus. Portanto, oremos lá, irmãos, da Igreja Batista Monte Moriá, sede, que você possa se curvar a partir de agora até o tempo que Deus falar ao teu coração, orando pela nossa humildade, pela nossa dependência do Espírito Santo, por oração, por uma igreja de orações, uma igreja proclamadora, uma igreja testemunhal, uma igreja que testemunhe de vida para o mundo e uma igreja em processo de santificação. Deixe que Deus trabalhe a nossa vida. Vamos orar por isso. Que Deus abençoe a todos e a você que participou conosco. Ore também conosco lá na sua casa, por todos esses motivos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e por todo o povo em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.